Meu coração se abriu para guardar os teus tesouros. Tornou-se a tua arca, onde a vara sem vida floresceu, onde a tua lei se escreveu, onde o pão do céu desceu, onde o teu espírito se moveu. Tu habitas em mim, tu habitas em mim, pois me lavaste em tua preciosíssima palavra, e o véu da vida achei, estava aberto para mim. Foi teu poder que me remiu, meu coração bateu e se abriu. Fui alcançado pelo amor, mas quem sou eu que fiz, Senhor? Tu és digno, tu és digno. Por mim tu deste a tua vida naquela cruz, sobre a árvore cortada em que morreu, estava a tua luz. Era a tua vida unindo-se a mim, pois sei que aquela árvore era eu. Cortado eu estava da tua vida e do teu amor. Para tão grande salvação foi poderoso o meu Senhor. Todo o mal que era meu recebeu, todo o bem que era dele me deu. E assim para sempre a tua glória eu amarei, para sempre em tua presença eu viverei, me deleitarei nesse teu amor, meu Senhor. Meu amor, eu sei que o Espírito do Senhor falou por mim. Sua palavra estava em minha boca, em meus ouvidos ele abriu. Nova visão em mim surgiu, eu tive sonhos onde vi coisas futuras. Sua unção me ensina e opera cura para o meu Rei glorificar, para o meu Rei apresentar. Aleluia, paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo.
Uma boa noite a todos. Obrigado a todos que já se estão a juntar a nós neste momento. Sejam muito bem-vindos a mais um culto, a mais uma emissão de um culto, e nós queremos ser uma bênção para si. Obrigado a todos os que têm sido uma bênção para nós. Obrigado a todos os que estão a orar, os grupos de oração. A oração vai fazer a diferença. Nós queremos, nós confiamos que Deus vai agir por causa do seu povo. Temos testemunhos tremendos, coisas tremendas que Deus tem feito, inclusive em relação a este vírus, coisas lindas que Deus está a fazer no meio do seu povo por causa da oração, porque há um povo que invoca Deus e aí o seu poder se torna disponível quando Ele é convidado, quando a relação com Ele, uma relação justa que considera quem Ele é, que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é digno de reinar. Aí Deus traz o seu poder, traz a sua unção, aí Ele traz o Santíssimo, a revelação da sua presença. Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém? Se entendeis quem eu sou, se me tratais como eu devo ser tratado, se me reconheceis como eu devo ser reconhecido como o Rei nas vossas vidas. Tu és o nosso Rei, Senhor, e há um povo que te recebe, que te reconhece. Para esse povo tu disseste: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, vai depender desse povo se buscar a minha face de todo o seu coração, se desviar dos seus maus caminhos, ou se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, e perdoarei os seus pecados, virei, sararei a sua terra. Vai depender do povo de Deus que caminha sobre a terra, se o Rei se haverá de manifestar plenamente aos homens da forma em que só numa relação Ele se manifesta. E a relação tem de ser uma relação justa, que o recebe como aquilo que Ele é. Nós te recebemos a Ti, Senhor nosso Deus, te invocamos para que haja salvação. Haja salvação, Senhor. Limpa os corações, limpa as mentes, as mãos, Senhor. Vem remir, Senhor, vem limpar em nome de Jesus. Espírito Santo, nos apresentamos diante de Ti em sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Ti, holocausto vivo. Queima-nos no altar, queima-nos, Senhor, como a revelação da sarça ardente que era envolvida pelas chamas, mas não era destruída. Obrigado, Senhor, por essa imagem. Queima-nos como essas línguas de fogo que tomaram os Teus discípulos naquele dia tremendo, que foi o dia que apontou a Tua igreja na direção da porta de saída, ao encontro do mundo. E a igreja crescia, e a igreja saía e entrava em maior número, e voltava a sair e entrava em maior número. Senhor Deus, ajuda-nos a ir ao encontro, ajuda-nos a sair ao encontro do mundo e a não sermos contaminados, mas a entrarmos na igreja em maior número, sempre em nome de Cristo Jesus. E que o povo possa entender que ser redimido de Deus é mais do que uma oração, é um modo de vida. Que as pessoas possam caminhar em paz, estar em paz nas casas, toda a carnalidade seja destruída em nome de Jesus. Toda a contenda nas casas seja destruída em nome de Jesus.
Sabemos que não herdarão o reino dos céus aqueles que praticam esse pecado. O pecado de viver em contendas, de buscar as brigas, de viver nas irritações, de não manifestar o reino na casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Foi o salmista quem disse, Salmo 107, verso 2, que os redimidos do Senhor assim o digam, assim o declarem. Ele os resgatou das mãos do inimigo. Então, se você é redimido de Deus, diga: eu sou redimido de Deus. Declare isso, diga quem você é. Adora ao Senhor, louva ao Senhor de todo o seu coração. Você pode dizer amém? Diga amém aí em sua casa onde você está, em nome de Jesus. Busque esse lugar com Deus, de estar em intimidade com o Senhor. Louva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Invoca a sua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Querido Senhor, nosso Deus, nós te invocamos, nós queremos te trazer para a nossa vida, para os contextos da nossa vida, e queremos, Senhor Deus, chamar-te para a realização, a prossecução, a condução do propósito que primeiramente tu colocaste no nosso coração e na nossa vida, na nossa existência. Nós queremos cumprir esse propósito. Sem ele não há sentido e significado pleno na nossa vida. Senhor, nós queremos viver em inteireza do propósito e do sentido para o qual nós fomos criados. Tu nos convidas a darmos o melhor fruto, a viver a melhor vida, a caminhar num caminho estreito, mas que é o melhor caminho. Nós queremos, Senhor, dar o melhor fruto. Aí está a maior realização, o maior sentimento de realização de uma vida: fazer aquilo que tu mandas. Por isso nós te recebemos a ti como Senhor, como Rei, como Salvador único e suficiente, e queremos caminhar no caminho para o qual nós fomos chamados, remidos, em nome de Jesus. Cante para o Senhor de todo o seu coração, junte-se a mim, cante para Ele assim: o que significa ser salvo não será mais do que uma oração que me faça entrar no céu. O que significa ser dele e ser formado à sua imagem, ter em mim um propósito. Declara o seu propósito: de no mundo ser o teu sal, tua luz, de no mundo ser tua luz. Diga: se és redimido de Deus, diz sim. Se és redimido de Deus, diz sou. Se és redimido de Deus, diz sim. Eu sou, eu sou. Se tu és, se és redimido de Deus, diz sim. Se és redimido de Deus, diz sim. Sou. Se és redimido de Deus, diz sim. Eu sou, eu sou. Se a igreja se erguer e olhar os homens como Deus, o mundo em nós verá. Eu sei, o céu manifesta o céu através de nós. Saberão o que é ser dele e ser formada a sua imagem, ter em si um propósito. Declara o seu propósito: de no mundo ser o teu sal, tua luz, de no mundo ser tua luz, de no mundo ser o teu sal, tua luz, de no mundo ser tua luz. Se és redimido de Deus, diz sim. Se és redimido de Deus, diz sou. Se és redimido de Deus, diz sim. Eu sou, eu sou. Se tu és, se és redimido de Deus, diz sim. Se és redimido de Deus, sou. Se és redimido de Deus, diz sim. Eu sou, eu sou. Diz: eu sou redimido. Sou redimido, sou redimido. Eu sou redimido, sou redimido. Eu sou redimido, sou redimido. Assim eu quero andar para sempre. Assim eu sou redimido, sou redimido. Eu
sou redimido, sou redimido, eu sou redimido, sou redimido, para ser sal e luz, para no mundo ser o teu sal, tua luz, para no mundo ser tua luz, para no mundo ser o teu sal, tua luz, para no mundo ser tua luz, diga, para no mundo ser o teu sal, tua luz, tua luz, tua luz, tua luz. Se és redimido de Deus, diz sim. Se és redimido de Deus, diz sou. Se és redimido de Deus, diz sim. Eu sou, eu sou. Se tu és redimido de Deus, diz sim. Se és redimido de Deus, diz sou. Se és redimido de Deus, diz sim. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou teu Senhor, para sempre e sempre. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Aleluia. Bendito e louvado é o nome santo do Senhor. O Senhor disse que Ele nos fez mais do que vencedores. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Senhor, nós queremos declarar, nós queremos, Pai, sem Ti nada podemos fazer, por isso Te buscamos. E temos a confiança, nós temos a confiança, a certeza da fé, de que contigo nós somos mais do que vencedores, pelo quanto nos amaste. Nós ainda estamos aqui, vivos, com mais uma manhã que se levantou sobre nós, com mais misericórdias que se renovaram hoje, com mais uma chance de avançar no Teu propósito, de buscar a Tua face, a Tua presença, de ser útil no Teu reino. Aleluia! E queremos, Senhor Deus, nós que Te invocamos, Tu vais fazer a diferença, em nome de Jesus, onde nós estamos. Aleluia! Vamos cantar um cântico bem antigo. Este cântico diz assim: temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Sobre o mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Nesse nome há poder, no nome de Jesus. Sobre todo o mal, diga: sobre o mal nós já vencemos e mais bênção recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Eu creio, temos vitória no nome de Jesus. Sobre o mal nós já vencemos e mais bênção receberemos. Este nome tem poder, o nome de Jesus. Sobre todo o mal, diga: sobre o mal eu já venci e mais bênçãos recebi. Neste nome eu tenho poder, é o nome de Jesus. Se você está com alguém, diga: tu tens vitória no nome de Jesus. Se não, olhe só ao espelho e diga: tu tens vitória no nome de Jesus. Recebe a tua vitória, diz: todo mal tu já venceste e mais bênçãos recebeste. Neste nome há poder, é o nome de Jesus. Sobre o mal tu já venceste e mais bênção recebeste. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Só mais uma vez: nós temos vitória no nome poderoso de Jesus. Eu recebo a minha vitória. Temos vitória no nome de Jesus. Sobre o mal nós já vencemos e mais bênção recebemos. Neste nome há poder, no
Sobre o mal nós já vencemos e mais bênção recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, eu salto o nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Há poder sim no nome de Jesus. Aplauda esse nome se você crer. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Bendito e louvado é o teu nome, Senhor. Poderoso Deus. Quem é semelhante a ti, Senhor? Nós queremos declarar quem o Senhor é. Justiça de Deus. O Senhor nosso Deus é justo. Que obra tremenda que Ele fez. Que obra tremenda que Ele fez. Aleluia. Você sabe, Jesus nos salvou por causa da união que Ele é poderoso para gerar conosco. A união que Ele é poderoso para gerar conosco. Bendito e louvado é o seu nome. Porque já não há mais aquele que foi o culpado e o outro que levou a culpa. Não é assim. Os dois são um. Ninguém veio aqui fingir que a tua culpa agora é minha. A tua culpa agora é minha. Não. Os dois serão um. Nessa união, aquilo que havia de condenável foi condenado. Ele alcançou o ser humano totalmente, abraçou o ser humano totalmente naquilo que o ser humano é. Ele recebeu o nosso mal na cruz do Calvário. Ele uniu-se conosco totalmente. Nós o recebemos pela fé. Este corpo vai para a morte, mas Ele nos deu vida espiritual. Ele se ligou a nós no nosso interior. Ele se identificou conosco totalmente. Se você tem fome e sede das coisas espirituais, saiba que você está vivo, espiritualmente vivo, e buscando algo que não é natural. Isso é obra de Deus. Dê graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua obra tão grande, porque tu te fizeste um conosco. Assim como se torna um o marido e a esposa, os dois serão um. Assim como a cabeça e o seu corpo são um. Assim como uma árvore sem fruto recebe um enxerto de uma árvore cheia de fruto e se tornam uma só natureza, cheia do fruto que recebeu, e aquilo que havia antes morre, desaparece, não se encontra mais. Obrigado nós olharmos para trás na nossa vida e não conseguirmos encontrar aquela pessoa que nós éramos, que fazia certas coisas, pensava de determinada maneira, que tinha determinados apetites. Obrigado, Senhor. Aleluia. Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, seu reino vem. Oh Senhor, o teu povo espera o teu reino. Jesus, por nós sacrificado, justificado, glorificado, seu reino vem.
Sua glória é eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória é eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Este reino não findará, sua glória é eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Este reino não findará, sua glória é eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Queridos irmãos e amigos, que privilégio que nós temos de poder estar na presença de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos de poder chegar diante do teu trono através do sangue de Jesus e do nome que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus
se dobra todo o joelho nos céus, na terra e sob a terra. Ninguém pôde fazer a obra que somente o Senhor poderia realizar em favor da nossa vida. Assim Ele fez-se homem, veio aqui, a estar em nosso meio, veio até nós. E veio até nós na sua primeira vinda para pagar a penalidade da nossa culpa, das nossas injustiças, dos nossos erros, das coisas que nós, não ouvindo Deus, não sabendo viver na sua comunhão, nos desviamos cada um no seu caminho, desgarrados como ovelhas que tinham perdido o sentido e o norte da sua orientação. Mas nós oramos hoje em nome de Jesus, diante do teu trono, clamamos diante da tua presença. E hoje clamamos de tu ouvir, Senhor, o clamor daqueles que se chegam diante de ti nesta hora, com as suas necessidades, com as suas vidas, com cada necessidade da sua vida agora, com cada um dos problemas agravados nestas situações difíceis que o mundo enfrenta. Mas nós clamamos hoje, em nome de Jesus, pela cobertura do teu sangue na nossa vida, pela proteção do poder de Deus. Eu clamo hoje em nome de Jesus, porque neste sangue há poder, conforme está escrito. Nas portas onde foi aspergido aquele sangue, era sangue dos cordeiros, mas simbolizava o sangue do cordeiro unigênito de Deus, o sangue do Filho de Deus, que viria mais tarde para derramar a sua vida em favor de todos aqueles que o invocam e o seguem de coração. E como aquele sangue era simbólico, era um sangue que apontava para que um dia viria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e que nos reconciliaria com Deus, com a justiça de Deus. Então, o sangue valeu como se fosse o sangue de Jesus. Hoje já não precisamos de sangue de cordeiros, porque o Senhor Jesus já veio. E é aplicado este sangue pela fé sobre as casas, sobre as famílias, de modo a que o destruidor não entra. E esta é uma afirmação absoluta, perentória, indubitável, que não deixa margem nenhuma de duvidar, porque a sua promessa é eterna, porque as obras que o Senhor fez no passado continua a fazer no presente, porque aqueles que lhe pertenceram no passado e eram seus filhos continuam a ter filhos no presente, porque também nós temos portas e também nós temos um destruidor que gostava de entrar pelas nossas portas, e também nós aprendemos a clamar ao Senhor e a colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração. E por isso neste dia eu clamo diante do trono dos céus, juntamente com meus irmãos nas suas casas. Nós clamamos hoje juntos em nome de Jesus, para que a unção e o poder de Deus seja derramado, para que a bênção e o poder de Deus seja derramado, para que esta unção poderosa de Deus rompa as cadeias da opressão, destrua todo o mal e deixe livres, completamente livres, porque nós pertencemos ao Senhor que já nos libertou. Há 2000 anos Ele veio e livrou-nos das garras do inimigo, retirou-nos para fora do poder do império das trevas e colocou-nos no seu reino, e no seu reino há poder e vitória. Por isso oramos hoje em concordância em nome de Jesus, que venha fogo dos céus e queime esse mal, queime toda a doença, queime todo o vírus, queime toda a angústia, a opressão, queime a insegurança que existe e o medo que existe. Mas fique uma fé nos corações e uma confiança em cada vida que se chega a ti com confiança e certeza que Deus abre um caminho onde não há caminho e Deus faz aparecer respostas para as quais nós não tínhamos condição. É o Senhor que faz aparecer as respostas e as soluções. Que hoje o Senhor estenda a sua mão poderosa e te cure a ti, sim, e sare a tua vida, e sare dessa enfermidade, e essas dores desapareçam. Clama a Deus hoje, peça que Deus mude as situações, as circunstâncias e renova a sua vida e restaure as dificuldades que possam existir, que Deus abra um caminho, porque Ele prometeu abrir um caminho sempre que fosse necessário. Senhor, clamamos hoje pela Tua cerca de proteção em volta da vida dos Teus filhos, e também de que os planos do inimigo não acontecerão. Aquilo que o diabo gostava de causar, gostava de fazer, não acontecerá, mas vão acontecer os planos de Deus. Ajuda-nos a viver na Tua bondade, a implementar os Teus planos, a ouvir a Tua voz e a saber o que devemos fazer,
para contornar o mal e derrotar o mal e colocá-lo onde ele deve estar, debaixo dos nossos pés. Levanta uma cerca da tua proteção nesta hora, sobre as casas e famílias da igreja, sobre todos aqueles amigos que nos ouvem, a todo lugar onde chega esta palavra, e também no nosso país. Levanta uma cerca de proteção contra este mal que veio, contra este vírus que chegou, contra o Covid-19. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós te ordenamos a destruição das tuas obras e os planos que tu trouxeste do inferno. Nós quebramos esse jugo e declaramos a tua derrota. E na vida dos filhos de Deus, clamamos pela unção e o poder de Deus encher os nossos corações, para ser derramada sobre nós a tua vitória, Senhor. Toma a nossa vida em teu cuidado, conduz para a frente, dirige para a frente os nossos passos. Seja glorificado em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem para nos conceder, segundo a sua promessa de Efésios 3:20, ainda muito mais abundantemente, além de tudo o que nós pedimos ou pensamos. Deus opera, pelo poder que opera em nós, Deus o faz acontecer. Assim são os meus votos e o meu desejo para todos aqueles que me ouvem, todos aqueles onde chega esta palavra, chega a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos alegrar-nos em Deus e louvar a Deus com mais este salmo. Ensanguentadas de Jesus, mãos por mim feridas lá na cruz, mãos maravilhosas de Jesus, que foram cavadas lá na cruz. Vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim. Mãos que paralíticos curou, mãos que os demónios expulsou, mãos que as criancinhas afagou, mãos que as multidões abençoou. Vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim. Quero receber do teu amor e da tua paz que não tem fim. Quero receber do teu poder. Toca-me, Senhor, neste meu ser. Vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor Jesus. Vem tocar, sim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim,
Oh, vem Senhor tocar em toda a tua igreja nesta hora, toda a ferida, toda a dor, todo o sofrimento e doença agora. Oh, vem tocar em mim. Mas, irmãos e amigos, vamos ler a palavra de Deus hoje no livro de Êxodo, capítulo 14, e lemos com o favor de Deus versículos 12, 13, 14, 15 e 16. 5 versículos que vamos ler. Lemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Querido Senhor e Deus, damos-te graças da tua palavra. Damos-te graças das tuas bênçãos tão grandes, do teu favor tão grande em nossa vida. Ajuda-nos a entrar numa dimensão maior do teu poder, da tua vitória, da tua bênção. Ajuda-nos a conhecer, a saber. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para podermos compreender a profundeza da tua bondade conosco e da tua herança que foi preparada para os teus filhos. Ajuda-nos a viver na dimensão que nós devemos viver, na proximidade, ouvindo a tua voz, que nós devemos andar. Ajuda-nos a viver na tua unção, no teu poder tão grande, a saber como usar. Dá-nos a tua força, Senhor. Fortalece-nos, renova-nos, restaura-nos e envia-nos para a frente com a tua mão poderosa. Obrigado esta palavra no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois de uma mensagem, em minha opinião, extraordinária, embora eu possa ser um pouco suspeito, porque fui eu que a recebi de parte de Deus e a entreguei ontem, domingo. Uma mensagem extraordinária, digo eu, sobre a Páscoa, porque a Páscoa é uma mensagem extraordinária. A Páscoa não é uma mensagem comum. A Páscoa é a todos os títulos, a todos os níveis, por onde se queira observar, uma mensagem central do Evangelho, da Palavra de Deus e de toda a Bíblia. A Páscoa é o estabelecimento de uma aliança com o homem, e nesta aliança estabelecida com o homem, pressupõe que um conjunto de ações que são humanamente impossíveis de mudar, de realizar, de alcançar, de vencer, Deus faz provisão para que essa vitória, esse alcance da vida eterna, essa vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o reino das trevas, sobre o poder maligno, sobre todo o tipo de maldição, tudo isso é realizado por Cristo na cruz, como está escrito em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo levou assim toda a maldição para que nós tivéssemos acesso à sua bênção. Levou Ele as nossas injustiças para que nós tivéssemos acesso à sua justiça.
para que fôssemos justificados diante de Deus. Justificados é uma outra palavra para dizer que fôssemos absolvidos diante de Deus, que fôssemos recebidos como filhos diante de Deus. Ele trocou o estatuto conosco. Repare que ele morreu no lugar do criminoso, que éramos nós diante da lei de Deus, e nos deu o estatuto de filhos para nós. Dizendo agora, quando pedires ao Pai, pedireis em meu nome. Até agora não tendes pedido nada, mas quando pedirdes agora, pedireis em meu nome. E tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, o recebereis, para que a vossa alegria aconteça. Todas estas transformações, esta revolução absoluta nos céus e na terra, dando-nos acesso direto à presença de Deus. Durante todo o Velho Testamento, o véu que separava o lugar santíssimo, onde uma vez por ano o sumo sacerdote apresentava sangue, aspergia-o sobre o lugar santíssimo e entrava debaixo de uma nuvem de incenso aromático. Jesus fez tudo isto. E por isso, quando aquela mulher lavou os pés de Jesus e ungiu com aquele perfume diante dos fariseus, na casa do fariseu, Jesus disse: ela fez isto para me preparar para a minha morte. Com aquele perfume todo derramado desde a cabeça dele, a roupa dele. Quando os soldados romanos estavam a dividir a túnica, queriam rasgar a túnica, depois viram que era tão boa a qualidade que não iam rasgá-la, lançaram sortes para ver quem ficava com aquela túnica. Aquele perfume todo ainda estava impregnado naquela túnica e no corpo de Jesus, porque o incenso aromático era entregue no Velho Testamento para se poder entrar no lugar santíssimo. Jesus foi perfumado como perfume aromático, como incenso, colocado sobre as brasas no lugar santíssimo, e essa cobertura que permitia que Deus olhasse de cima e não fulminasse o pecado sobre o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo. Esse perfume aromático, esse incenso que ali estava, esse incenso aromático, Deus olhava através da nuvem do incenso e o sumo sacerdote, uma vez ao ano, apresentava os pecados do povo, pedia misericórdia de Deus e renovava a aliança de Deus por mais um ano com o povo de Israel. Assim, todos os anos eram celebradas as Páscoas. Mas Jesus entrou no lugar santíssimo, carregando os nossos pecados, levando o seu próprio sangue, e foi fulminado pela justiça de Deus. Porque era Ele próprio que estava a transportar os nossos pecados, não numa vasilha com sangue, mas com o seu próprio sangue. Não numa vasilha qualquer, mas com o seu próprio corpo, levando em si mesmo os nossos pecados, diz 1 Pedro 2,24, sobre a cruz, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, mortos para o poder maligno de Satanás contra a nossa vida, morrendo para isso, nós pudéssemos viver para a justiça. E por suas chagas ou suas feridas, diz outra tradução, por suas feridas fomos sarados. Meus queridos irmãos, a parte desta breve introdução, eu gostava de falar-vos hoje de uma coisa muito mais simples, de um aspecto da Páscoa, que é um aspecto prático. Visto que todos os aspectos os elementos mais difíceis, os elementos da ressurreição, da vitória sobre a morte, da vitória sobre as trevas, sobre o reino das trevas, de o Senhor ter aberto o seu reino e tomado a nossa vida e nos transportado para o seu reino, de naquela tarde em que Jesus expirou, o seu corpo foi levado depois para ser colocado no sepulcro, entre dois criminosos. Um daqueles criminosos continuou criminoso diante da lei de Deus. O outro criminoso foi absolvido, foi perdoado de todos os seus crimes, porque ele entendeu que Jesus estava a pagar não por ele, porque nada tinha feito de mal, mas a pagar pelos crimes de todo o mundo. De facto, ao entender isso e ao pedir misericórdia de Deus e perdão de Deus, ele ouviu as palavras de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O acesso à glória de Deus, que estava perdida desde Adão, no jardim do Éden. Lembre-se que Adão foi posto fora do jardim do Éden
que a entrada para a glória de Deus foi proibida, que 2 anjos ficaram com espadas de fogo a não permitir a entrada, e a pessoa só entra na dimensão do espírito, do mundo espiritual, depois que este corpo físico morre. E mesmo assim, o acesso para a presença de Deus ficou vedado durante aqueles milhares de anos, até que Jesus veio e abriu de novo o acesso ao paraíso de Deus. Ora, esta escritura e esta palavra acerca da Páscoa é de um valor absolutamente incalculável, porque aquele que pagou por nós tinha que ter um valor tão grande diante da justiça de Deus que desse para pagar pela dívida de todo o mundo. Imagine quanta riqueza teria que ter alguém, eu estou a fazer uma analogia, quanto é que uma pessoa teria que ser rico para pagar por todas as dívidas desta terra? Vamos imaginar, só desta zona do Grande Porto. Se houvesse uma pessoa extremamente rica, multibilionário muitas vezes, que dissesse: eu pagarei todas as dívidas de todos os habitantes do Grande Porto no norte de Portugal. E se as pessoas fizessem todos fila e apresentassem as suas dívidas, dívidas pessoais, dívidas da empresa, dívidas de tudo o que tivessem, das coisas que estão a pagar aos bancos, das coisas do pedido de dinheiro de empréstimos que tivessem feito, e fossem todas liquidadas uma a uma, quanto é que este indivíduo tinha que ter de riqueza para pagar tudo? Agora imagine, diante da justiça de Deus, diante da riqueza, do ponto de vista da riqueza de Deus, do ponto de vista do valor para a justiça de Deus, que alguém se apresentasse e dissesse: eu pago pelas dívidas, não de uma parte de um país, mas de todas as nações, de todas as vidas humanas que viveram, não só neste tempo, mas de todos os que estão para trás, que viveram antes, e de todos os que ainda nem nasceram, eu ofereço-me para pagar as suas dívidas. Se aceitarem este pagamento, se aceitarem esta bondade, se receberem este perdão, eles podem viver de novo com Deus, preparando-se para ouvir Deus, para seguir Deus, para caminhar com Deus para a frente, e a sua vida nunca mais será igual. Quanto teria que ter de valor uma pessoa destas para pagar toda a dívida do mundo? Por isso, quando se fala de Jesus, não estamos a falar de uma pessoa normal, não estamos a falar de um homem normal, não estamos a falar de alguém normal, não estamos a falar de uma pessoa comum. Estamos a falar do Filho do Deus Altíssimo, que se fez homem e veio a esta terra, pagando por todos nós. Há aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Aqueles que o aceitam, ouvem essa palavra que Jesus disse: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Ou então aquela palavra que Jesus disse a Zaqueu, no capítulo 19 de Mateus, disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Porque todo aquele que abre o seu coração e crê que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esta terra e se fez homem, que foi à cruz pagar pelos seus pecados, que entrega o seu coração e pede perdão, arrependimento sincero de viver para a frente com Deus, esta pessoa passou da morte para a vida. O seu perdão está assegurado e a sua ligação com Deus, sempre e quando a partir daí continue a viver o seu caminho, o seu nome fica inscrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, o seu nome fica escrito no livro da vida e nunca mais será a mesma pessoa. As coisas velhas passaram, 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Meus queridos irmãos, a grandeza da mensagem da Páscoa ainda não terminou, porque Cristo foi à cruz, venceu a morte e apareceu com um corpo de glória, um corpo de ressurreição, um corpo eterno que já não morre, porque nós não fomos no princípio criados para morrer, mas fomos criados para ter um corpo de glória e viver para sempre. Por isso é que a ideia de morte não é bem aceita e a pessoa luta com todas as suas forças para viver e não morrer. Um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Jesus venceu a morte e apareceu com um corpo imortal. A ressurreição de Cristo é ímpar, é absolutamente diferente de todas as outras ressurreições que você encontra na Bíblia. Lázaro esteve morto 4 dias e ressuscitou, mas ressuscitou no mesmo corpo. O filho da viúva de Naim esteve morto, aquele menino, mas Jesus ressuscitou. Mas ele ressuscitou no mesmo corpo de criança. A filha
de Jairo, tinha 12 anos, morreu. Jesus foi lá, ressuscitou-a, mas ela ressuscitou no mesmo corpo. Eventualmente voltaram a morrer, todos eles, porque este corpo tem o ADN da morte inscrito nele, desde o Jardim do Éden, desde a traição do homem contra Deus. E essa morte nunca foi vencida, a não ser por um só, Jesus Cristo. Jesus venceu a morte e recuperou um corpo de glória, vencendo aqui uma vida perfeita em absoluto. Essa mensagem da Páscoa, você pode ouvi-la mais desenvolvida no valor da Páscoa que eu falei ontem. Mas hoje eu quero falar, como disse, de um aspecto muito prático da palavra de Deus. Um aspecto extremamente prático e muito importante, que tem uma aplicação direta na nossa vida todos os dias, na vida do dia a dia. De facto, na Páscoa, Deus estava a fazer uma promessa à humanidade. Uma promessa a todos aqueles que estabelecem esta aliança com Ele. Deus estava a dizer, sempre que na vida não houver saída, sempre que na tua vida estiveres numa encruzilhada, estiveres diante de um obstáculo que não tens maneira de o vencer, que não há caminho à frente, que não há por onde seguir, que olhando de um lado e outro não há nenhuma porta que se abra, nenhuma abertura, nenhuma possibilidade de vencer esse problema que está à tua volta, que te cercou, que te rodeou. Sempre que vier um problema maior do que as tuas forças, maior do que a tua capacidade, sempre que vier um teste, uma prova, um problema, uma doença, uma angústia, uma opressão maior do que aquilo que tu possas vencer, eu entrarei em ação e eu abrirei um caminho e eu farei com que a tua vitória resplandeça, porque eu não te desampararei e não te deixarei. E esta mensagem da Páscoa, absolutamente simples e prática, é uma mensagem que tem uma aplicação direta na nossa vida do dia a dia. Por isso, por momentos agora, deixando os outros elementos da grandíssima importância e profundidade que tem a ver com a Páscoa, falemos destes 4 passos muito simples, que eu espero que sejam de grande proveito para si, visto que você, tendo feito esta aliança com Deus, não está mais sozinho nos combates da sua vida. Perdão. De facto, o grande problema do mundo lá fora é esse. Estão sozinhos nas lutas e batalhas da sua vida. Não tem Deus. Mas você que me ouve, tem. E ao ter Deus, tem sempre à mão esta disponibilidade. Repare este texto que nós estávamos a ler. Depois de ter saído do Egito, conduzidos por Moisés, Deus abriu aquela porta para fora do império da escravidão do Egito. Já sabemos qual era o significado e o valor que isso tem transposto para o Novo Testamento. Jesus abriu não o portão da saída do Egito, mas o portão do inferno, o portão do reino das trevas, arrebentou com a porta, deixou a porta da prisão aberta para que nós pudéssemos viver para a frente, livres de toda a escravidão que o reino das trevas nos quereria dar. Por isso, neste momento em que eles caminham para a frente pelo deserto, a caminho da terra da promessa de Deus, e Deus os está a conduzir, chegam em frente ao Mar Vermelho. E o faraó, no seu ódio, na sua raiva, na sua arrogância, mesmo tendo perdido todos os primogênitos do Egito, desejou fazer uma vingança contra aquele povo. E ficando humilhado, decide vingar-se, decide revoltado no seu coração, não tendo entendido ainda a grandeza do poder de Deus contra quem ele se tinha levantado, não tinha percebido a dimensão da glória e do poder de Deus, da bênção de Deus sobre aquele povo que tinha estabelecido uma aliança com ele. Ele decide pegar no melhor do seu exército, nos capitães do seu exército, em 600 carros dos soldados mais valentes e poderosos do exército, da elite do seu exército, dos seus capitães, e decide ir em corrida atrás deles. E aquele povo vai com os seus idosos, com as suas crianças, quase 4 milhões de pessoas, arrastando-se penosamente pelo deserto, com as suas carroças, com os seus gados, com as suas trouxas, com as suas coisas, com os seus bens, com as coisas que tinham acumulado durante aqueles anos. E vem, de repente, aquela nuvem de poeira no ar, um exército
rapidíssimo a correr ao encontro deles, pronto para os matar. O Mar Vermelho está em frente. Atrás, um exército poderoso cercou-os. Montados em seus carros e cavalos de combate, aí estão eles, prontos para os matar. Um povo desarmado, um povo à mercê, que não tem hipótese nenhuma de combater contra aqueles homens treinados desde a sua mocidade e que vêm agora preparados para matar este povo e chaciná-los à entrada do mar. O mar verdadeiramente se transformaria no Mar Vermelho e seria um Mar Vermelho do sangue de todo aquele povo naquela hora, se Deus não interviesse. Então o povo levanta um clamor diante de Deus. Esta palavra diz que o povo clamou, oraram. O próprio Moisés orou. A Bíblia diz que todos eles clamaram no versículo 10, clamaram ao Senhor pela misericórdia dele. Depois de clamar, depois de orar, depois de gritar desesperados diante do poder de Deus, com o exército a cercá-los, pronto para os matar, eles levantam a voz agora contra Moisés e dizem: por que nos fizeste isto? Tiraste-nos do Egito, convenceste-nos a vir para aqui, agora chegamos, temos o exército de Faraó atrás, o Mar Vermelho à frente, não temos escape, não temos saída. E Moisés responde uma coisa muito simples: Deus dará saída. Essa é o princípio prático da aliança da Páscoa. Quando Deus disse, no capítulo 12 e no versículo 14, este dia, em livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor em todas as vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus está a dizer, nesta aliança que nós firmamos, uma das alíneas dessa aliança, uma das alíneas desta aliança, deste contrato firmado entre nós, é que sempre que estiveres numa situação impossível de vencer, em que à frente não haja saída, para os lados não haja saída, por trás não haja saída, eu ouvirei dos céus o vosso clamor e eu abrirei uma saída. O que é que isto tem de prático, meus queridos irmãos? Este é o princípio ativo, o princípio aplicado para ver resultados na nossa vida, o princípio de Deus da Páscoa. E Deus disse que será um princípio como um mandamento ou como um estatuto perpétuo, significando isso que fica em ação contínua, que fica ativado perpetuamente, que não será revogado, que não será anulado, em qualquer altura do ano, em qualquer momento da vida. Se alguém clamar diante de Deus, não tendo uma saída para um problema que surgir, se diante de uma doença grave não tem como vencer, se diante de um vírus qualquer não tem como vencer, se diante de um problema qualquer, seja ele familiar, seja ele económico, seja ele de trabalho, seja ele de doença ou espiritual, de qualquer problema, seja ele qual for, Deus ordena neste estatuto perpétuo que Deus ouvirá a sua oração e Deus dará uma saída, Deus dará uma solução e uma resposta, Deus dará um livramento. No Novo Testamento, durante toda a Bíblia, você encontra imensos versículos que dizem, por exemplo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Está a dizer a mesma coisa. Ou em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, não há prova, teste, problema, dificuldade ou tentação que não seja humana. E Deus não deixará, Deus é fiel, e Deus não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Ou seja, o mal que vier, Deus dá-nos a força e a capacidade de resistir, de fazer a nossa parte nesse teste ou nessa prova, ou nesse problema, ou nessa doença, ou em qualquer situação, seja ela qual for. E juntamente com o problema, Deus diz a sua palavra, Deus garante na sua palavra, Deus dará saída para que a possamos suportar. Outra tradução, em vez de saída, diz Deus dará livramento. A tradução mais antiga de Ferreira de Almeida diz Deus dará o escape para que a possais vencer. Deus dá o escape. Esta é a linha prática do ponto de vista de alguém que quer ver resultados na sua vida.
Resultados que são absolutamente necessários frente a dilemas, a problemas da vida, que nós não sabemos às vezes como resolver. De facto, o diabo apresenta coisas que às vezes temos dificuldade em imaginar como é que esse diabo conseguiu fazer isso, como é que ele apresentou uma coisa destas, como é que ele arranjou um problema destes. Impossível! Mas ele arranjou. E como é que eu vou arranjar uma solução para isto? Para aqueles que não têm Deus, têm que enfrentar o problema sozinhos. Para aqueles que têm Deus, Deus está na batalha consigo e Deus prometeu dar uma saída. Essa é a diferença entre aqueles que têm Deus e os que não têm. Aqueles que não têm Deus ficam com o problema em cima dos ombros. Aqueles que têm Deus ouvem a voz do Senhor que diz: vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E no versículo 30 diz, Mateus 11, diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus troca um jugo opressivo por um jugo suave, um fardo pesado por um fardo leve. Deus dá saída. Deus dá saída. No Salmo 37, no versículo 19, diz: por muitas que sejam as aflições do justo. 34, versículo 19. Por muitas que sejam as aflições do justo, de todas elas o Senhor o livra. Em Salmo 37, versículo 19, diz, 37, versículo 19, diz: mesmo nos dias maus, nos dias difíceis, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Nos dias de fome, outra tradução diz: nos dias de fome terão abundância. Mesmo no dia mau não serás envergonhado. Porquê? Porque Deus está contigo para te dar a vitória sobre aquilo que precisares. Então, em termos práticos, em termos de resultados práticos, há algo que nós aqui vemos, que o povo de Israel fez bem em orar. Mas depois, quando se levantaram para falar, falaram contra Moisés, falaram contra Deus. Quer dizer que eles viveram nesta incoerência, neste contrassenso de joelhar e de joelhos oraram e pediram o livramento de Deus. Mas depois, quando se levantaram, só falaram asneira, dizer: porque é que vimos para aqui, porque é que estamos aqui, isto não tem saída, não tem solução. Quer dizer que uma pessoa é o tipo da oração que não tem fé nenhuma, da oração de alguém que primeiro se ajoelha, pede que Deus o ajude e o abençoe, mas quando se levanta fala tudo ao contrário daquilo que devia ser, não fala nada em coerência com aquilo que orou. O que se deveria ter feito era levantar-se e dizer: eu já orei, entreguei nas mãos de Deus, Deus dará uma saída para este problema, com certeza não falhará a mão e o poder de Deus de me livrar, porque Deus prometeu dar uma saída e um livramento. Assim falou Moisés. Moisés sim falou direito, falou correto. Repare como ele diz nesta escritura: Moisés respondeu ao povo que estava contra ele, no versículo 12, Êxodo 14, versículo 12, e Moisés disse-lhes: não temais. Primeiro, o medo é lançado pelo inimigo para que a fé se esfume e desapareça do seu coração. O reino das trevas funciona no medo. Tudo o que são trevas funciona no medo, no terror, na violência, nas angústias, na opressão. Tudo o que vem de Satanás funciona assim. Mas o reino dos céus funciona com a fé, com a paz, com a alegria que vem da presença de Deus. Moisés então responde para o povo: aquietai-vos, ou seja, ficai quietos. Não temais. Ficai quietos. E vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Porque estes egípcios nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14 diz: o Senhor combaterá por vós. É o Senhor mesmo que pelejará por vós, diz outra tradução. E vós vos calareis. Portanto, estai calados, estai quietos, não tenhais medo e vede o livramento de Deus. Diante de um problema, você tem que ficar quieto, que não ter medo, que ficar calado de falar disparates. Não fale nada negativo, não fale nada de derrota, não fale nada da miséria que o diabo gostava de ver. Não dê corda a Satanás. Ele parece um boneco desses de dar corda. Não lhe dê corda, não faça nada do que tem a ver com ele. Fique quieto, não tenha medo.
Não fale coisas ao contrário, negativas e de derrota, que é o que o diabo quer. Que é o que você ouve todos os dias nas televisões. Só falam derrota, só falam miséria, só estão à espera do pior. À espera, e agora? Agora vai ser isto, agora vai ser pior. Ainda vem aí pior, ainda vai ser pior. Ainda vem um vírus pior. Estão à espera de uma coisa pior. Te repreendo, diabo do inferno, em nome de Jesus. Há gente que vive num mundo tão aterrorizados que não lhes cabe nada. Além disso, só falam desgraça e miséria todo o dia. Os filhos de Deus não têm este procedimento. Não suspeita mal o amor de Deus. Não espera o pior, aquele que tem fé. Não fala desgraça e miséria. E não está nessa expectativa negativa da derrota completa quem vive na presença de Deus. Por isso, diante dos problemas, fique quieto. Não fale negativo. Não fale mal. Não espere o pior. Espera o livramento de Deus. Espera a bênção de Deus. Espera a vitória de Deus. É isso que deve confiar, é isso que deve acreditar. Entregue o problema nas mãos de Deus, porque Deus prometeu no princípio ativo da Páscoa que sempre que estiver diante de uma situação que não tem solução nem saída, Deus dá a saída. É Deus que dá a saída. Então, Moisés declarou estas coisas, disse: o Senhor pelejará por vós, no versículo 14, e Moisés também estava em oração. Bendito seja Deus. E agora entramos nós no plano prático. Pense agora num problema seu. Pense agora numa situação sua. E pense nestas 4 coisas que eu lhe vou dizer. Primeiro, deve orar? Sim, tem que orar. A oração é fundamental. Moisés orou, com certeza. O povo todo orou? Sim, oraram. Mas qual foi a diferença entre o povo e Moisés? Já falamos. O povo falou negativamente, à espera do pior. Moisés falou com confiança. Depois de se levantar da oração, disse: o Senhor é a minha força e vitória. Eu não vou temer, vou ficar quieto e ver o livramento que Deus já preparou para isto. Deus acabou de fazer connosco uma aliança em que sempre que nós estivéssemos diante de um problema para o qual não tínhamos saída, Deus daria saída. E esta é a parte prática da ação da Páscoa para a nossa vida do dia a dia, para agora que estamos aqui a viver. Então, oração. O primeiro ponto é esse. Você deve anotar, se está a tomar notas, faça por favor isso. Anote que a oração é sem dúvida muito, muito, muito importante. Mas no ponto 2, depois da oração, deve ouvir e obedecer. Obedecer àquilo que Deus lhe disser para fazer. Disponha-se a obedecer. Disponha-se a ouvir e obedecer. O que Deus lhe disser para fazer, faça. O que Deus tocar no seu coração para você fazer, faça. Não deixe que o seu coração se inunde de miséria, de raiva, de revoltas, de sofrimento, de histórias do passado, de más memórias, de falsas expectativas, de estar à espera do pior para a frente. Apague tudo isso, concentre-se em Deus, fique firme na presença de Deus, procure ouvir Deus no meio dos solavancos da tempestade, procure ficar quieto, ouvindo Deus. E disponível para obedecer àquilo que Deus lhe disser. Oração, ponto 1. Ponto 2, disposto a obedecer. Ouvir e obedecer. E Deus disse a Moisés o que ele tinha que fazer. Deus ordenou a Moisés o que ele devia fazer. Deus disse: tu levanta-te, diz ao povo que se prepare para avançar, e estenda a tua vara sobre o mar e dá uma ordem para que se abra o caminho à frente. Oh, meus queridos irmãos, Deus disse a Moisés que ele já tinha orado o suficiente, porque há um tempo de oração, há um tempo de ouvir e de preparar e estar disponível para obedecer, e depois há um tempo de usar o poder de Deus. E é sobre este ponto, número 3, de ordenar o poder de Deus, de dar uso ao poder de Deus, que uma grande parte da igreja não sabe. Eu vou lhe dizer então hoje um dos maiores segredos da Bíblia, que uma grande parte da igreja não sabe fazer. Pensam que é um atrevimento e uma ousadia e que não acham que possam fazer isto. E, no entanto, Jesus ensinou, Jesus demonstrou e Jesus fez isso todo o tempo com os discípulos. Os discípulos viram Jesus subir ao monte e orar, encher-se da unção e do poder de Deus. E depois, quando descia do monte, dava uma ordem para o cego ver, uma ordem para os leprosos serem sarados, uma ordem para o paralítico andar, dava uma ordem contra a tempestade,
dava uma ordem, ordenava o poder de Deus para agir. Você não vê Jesus depois a orar durante a tempestade. Os discípulos estavam a gritar na tempestade em Marcos no capítulo 4. Se quiser ver rapidamente, posso lhe dizer exatamente os versículos que são. Em Marcos no capítulo 4, recorda-se daquela tempestade furiosa que os discípulos enfrentaram com Cristo. A partir do versículo 36, diz, eles foram, despediram a multidão, levantou-se, versículo 37, Marcos 4, 37, um grande temporal, de modo que as ondas já se arremessavam contra o barco e entravam no barco. E Jesus estava na popa do barco a dormir. Então foram chamá-lo, despertaram-no, depois daqueles gritos todos, ele tão cansado, nem ouvia tanto grito. Disseram para Jesus, não te importas que morremos? Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento parou e fez-se grande bonança. Eles prostraram-se aos seus pés em adoração e disseram, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aqui vê um exemplo da ordem que Jesus deu. A mesma ordem que ele dava aos demónios para os expulsar. A mesma ordem que dava à doença para sair. A mesma ordem que dava para Lázaro sair do túmulo 4 dias depois. Jesus orava, mas depois ordenava o poder de Deus. E esta área na vida de muitos crentes, eu diria mais de 90% dos crentes no mundo todo, uma grande parte dos crentes não sabe fazer isto. Pensam que não devem fazer isto, que não lhes é permitido fazer, ou que não podem fazer, mas nós temos que fazer isto como filhos de Deus Altíssimo. Moisés estendeu a vara. A vara é símbolo do poder de Deus. Moisés usou o poder de Deus. Nós temos que usar o poder de Deus. Jesus disse, eis que eu vos dou poder. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus disse aos discípulos para usarem o poder. Os discípulos usaram e disseram que os demónios saíam. E Jesus disse, alegrei-me porque vi Satanás cair como um raio. Mas não vos alegreis tanto por os demónios estarem sujeitos a vós e ao poder que eu vos dei. Alegrai-vos mais, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Este poder que foi dado para usar é, sem dúvida, uma lacuna que tem existido e que nós vamos ver cada vez mais a igreja a despertar para esta realidade. E por último, quando nós falamos de obediência e fazer o que Deus nos disser, nós temos que estar disponíveis para ouvir as instruções de Deus, aquilo que Deus nos mandar fazer, aquilo que Deus nos mandar orar, aquilo que Deus nos mandar falar, aquilo que Deus nos mandar fazer e agir, nós temos que agir. Neste caso, era estender a vara e Deus faria o resto do milagre. E aqui deixe-me explicar-lhe de uma forma simples, que é outra das áreas que muitas vezes as pessoas não compreendem, que nos milagres de Deus nós temos que fazer uma parte. Nos milagres de Deus, nem que seja ajoelhar-se para receber o milagre de Deus, nem que seja comprometer-se com Deus em algum voto que faça, nem que seja dedicar uma parte do seu dia ouvindo Deus e fazendo a sua parte, você vai ter que perguntar a Deus qual é a minha parte, o que é que eu devo fazer. Porque sempre nos grandes milagres da Bíblia, você vê que Deus fez a parte impossível, a parte sobrenatural, a parte que nós humanos não temos hipótese nenhuma nas nossas limitações de o realizar. Deus faz o milagre, mas nós fazemos a nossa parte. E sem a nossa parte o milagre não acontece, porque a nossa parte vem sempre primeiro, antes do milagre. Vou dar um exemplo, podia dar muitíssimos exemplos na Bíblia, porque a Bíblia está cheia destes exemplos todos, mas vou dar-lhe alguns dos exemplos, como aqui vê. O milagre não aconteceu enquanto Moisés não estendeu a vara sobre o mar e deu uma ordem para o mar se abrir. Depois Deus fez. Qual era a parte difícil? Era Moisés estender a vara, acreditar em Deus e dar uma ordem? Ou era Deus fazer aquele trabalho todo de abrir um caminho no meio do mar e fazer um povo inteiro passar para o outro lado? À volta das muralhas de Jericó, outro exemplo. Deus deu instruções. O povo andou à volta das muralhas durante 7 dias. Uma vez por dia nos primeiros 6 e 7 vezes no último dia. E depois deram um grito e a cidade é nossa. E as muralhas foram enterradas pelo chão dentro. Enquanto não fizeram aqueles 7 dias de cercar as muralhas, o milagre não aconteceu. Fizeram a sua parte e depois Deus fez a parte dele.
Podia dar muitos mais exemplos, mas vamos seguir um exemplo simples. Por exemplo, o milagre das bodas de Caná, em João no capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho. Alguém diz assim, mas a água em vinho, isso foi um milagre. Jesus fez tudo. Não fez tudo, não. Jesus deu uma ordem, Maria deu ordem aos serventes que lá estavam, mãe de Jesus, e disse, façam tudo o que ele vos disser. Não foi Maria que fez o milagre. Maria não faz milagre nenhum na Bíblia. Nunca você vê na Bíblia Maria fazer nenhum milagre. Mas ela disse, fazei o que ele vos mandar fazer. E essa é a melhor ordem que você pode encontrar dos lábios de Maria. Fazei o que ele vos mandar fazer. Então Jesus deu ordem para que fossem buscar aquelas talhas que estavam lá com água. Encheram as talhas de água limpa. Trouxeram aquelas talhas com água. Aquelas medidas carregadas de água. Aqueles, diríamos nós hoje, aqueles bidões de água. Trouxeram-nos à frente de Jesus. E ele abençoou a água, e a água foi transformada em vinho, e a seguir Jesus disse, agora pegai nessa água e levai-a, pegai nesse vinho e levai ao mestre de cerimónias. E eles foram levar. Quem fez o milagre? Jesus fez o milagre. Mas Jesus não fez, a água não se transformou em vinho, sem que primeiro as pessoas fossem preparar tudo, obedecer às instruções dele, obedecer àquilo que ele mandou fazer, e a seguir sim, a seguir o milagre veio e aconteceu. A mesma coisa você encontra em todos os milagres da Bíblia. Há sempre uma parte que é feita pela pessoa. Em 2 Reis, no capítulo 4, quando aquela mulher veio ter com Eliseu, que os credores vinham levar os seus filhos para vendê-los como escravos para pagar a dívida dela. Eliseu deu instruções a esta mulher, disse, vai para a tua casa, pede vasilhame em volta, não pouco, pede muito. Depois vai, fecha a tua porta, pega nessa vasilha que tens com azeite e enche as vasilhas vazias todas que tu vais buscar. Quem fez o milagre da multiplicação do azeite foi Deus. Quem foi buscar as vasilhas todas foi a mulher e os filhos. Quem preparou as coisas todas foram a mulher e os filhos. Multiplicação dos pães e dos peixes no Novo Testamento. Quem operou esse milagre? De multiplicar 5 pães e 2 peixes para que comesse uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Foi Jesus que fez o milagre. Mas antes do milagre, Jesus deu instruções e disse, sentem as pessoas em grupos de 50 e de 100. Preparai-os para que possam comer. Dizei que eles vão comer. A seguir pegou nos 5 pães que os discípulos foram encontrar daquele menino que tinha um lanche. Trouxeram-no a Jesus. Jesus pegou naqueles 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e depois começou a multiplicação. Sem que as pessoas fizessem o que Jesus mandou, sem que as coisas fossem preparadas para acontecer um milagre, não haveria milagre nenhum. Em todas as vezes que você encontra na Bíblia, há sempre uma ação humana que é anterior ao acontecimento do milagre. E sem esta ação humana, você não vê a intervenção de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que há uma ação correspondente da nossa fé e que precisamos de seguir as instruções de Deus sobre o que devemos orar, como devemos orar, quanto tempo devemos orar, o que devemos falar ou estar calados, neste caso era para estarem calados, Moisés disse para estarem calados. Ou o que deve fazer, neste caso não era para fazerem nada, mas Moisés foi-lhe dado a instrução do que ele tinha que fazer. E ao estender a vara, que é símbolo do poder de Deus, porque não acontecem os milagres sem alguém andar em espírito, sem alguém andar na direção de Deus, na revelação de Deus. É este nível alto destas 4 coisas que lhe falei. Primeiro, tenha atenção na sua vida de oração. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça ao Pai, em nome de Jesus, o milagre que precisa. Número 2, disponha o seu coração para obedecer ao que Ele lhe disser para fazer, seja o que for. Siga as instruções de Deus. Siga aquilo que Ele lhe disser para orar, ou para falar, ou para agir. Prepare-se para fazer a sua parte, para poder ver o milagre de Deus. E por último, prepare-se para se levantar e dar uma ordem contra o mal, dar uma ordem contra a doença para secar, dar uma ordem para que aconteça o seu milagre na sua vida. Não esqueça que a sua parte nesse milagre, ou para expulsar o mal, ou para ordenar que a figueira seque, ou para dizer alguma coisa,
sobre aquilo que Deus lhe mandar dizer, ou falar, ou ordenar, você vai ter que fazer a sua parte. Sem estas ações correspondentes, muito dificilmente acontecerá. E certamente não haverá milagre nenhum, nem haverá atuação nenhuma sobrenatural, se você continuar a falar como o povo de Israel estava a dizer, tudo ao contrário, a dizer que vieram para ali para morrer naquele deserto, a dizer que estavam ali prontos para morrer naquelas areias. Para que é que tinham saído do Egito? Arrependidos de ter obedecido a Deus. A sua rejeição, o seu descalabro espiritual já estava a ponto de que eles seriam completamente chacinados, mortos, se não fosse a intervenção de Moisés. Do mesmo modo, os discípulos de Jesus, quando Jesus estava a dormir no barco, começaram aos gritos a dizer que não se importavam, iam morrer todos, que ele não se importava com eles. E quando despertaram a Jesus, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e depois repreendeu-os a eles, porque já lhes tinha ordenado que eles deviam usar o poder de Deus, e eles não estavam a usar o poder de Deus. Há gente que prefere estar aos gritos em vez de usar o poder de Deus. Há gente que prefere estar a discutir sobre coisas em vez de usar o poder de Deus. Há gente que, em vez de ter paz, ter calma, ouvir Deus, entregar-se nas mãos de Deus, pedir que Deus dirija e conduza, fica a gritar. Eu lhe garanto uma coisa: os discípulos teriam sido afogados como gatos pingados naquela viagem, se Jesus não estivesse presente, se Jesus não se tivesse levantado e tivesse dado uma ordem aos ventos e ao mar para ficarem quietos. O uso do poder de Deus, ou a falta deste uso na nossa vida, não saber como fazer, não aprender estes passos simples, são a diferença entre derrota e vitória. Porque sempre que houver um caminho para a frente, você sabe, Deus tem um caminho, Deus tem uma vitória. Eu vou ordenar, esse caminho vai abrir. Deus dá com certeza a sua vitória, porque a Páscoa é todos os dias. Sempre que eu não souber como fazer, sempre que eu não tiver saída para alguma coisa impossível na minha vida, sempre que eu não souber de onde me virá o livramento, eu clamarei ao Senhor, ouvirei a sua voz, disponibilizo o meu coração para lhe obedecer, recebo as suas instruções, farei o que Ele me mandar fazer, dou uma ordem contra o mal e com certeza o caminho se abrirá e o sobrenatural de Deus virá. Eu farei a parte mais simples e Deus abrirá o mar à minha frente. Eu farei as coisas mais simples e Deus fará os milagres impossíveis acontecerem na vida de todo aquele que crê. Meus queridos irmãos, hoje é dia de pôr em prática estes 4 passos na sua vida. Vamos então orar. Pense agora num problema seu. Lembre-se que a Páscoa é todos os dias. Lembre-se que a Páscoa tem uma parte prática da vida aqui do dia a dia, em que Deus agirá para abrir um caminho à sua frente. Deus dará saída. Deus dará saída. Diga para alguém que está aí perto de si, à sua volta: Deus dará saída. Deus dará saída para isto. Deus dará saída para este mal. Deus dará saída para este problema. Deus dará saída para esta angústia. Deus dará saída para esta solidão. Deus dará saída para esta tristeza. Deus dará saída para este cansaço, para esta fadiga, para estas dores, para esta doença. Deus dará saída. Aliás, na cruz Deus já deu a saída, e a saída é Cristo. Consumou a sua obra. Nós precisamos sim de orar, de abrir o nosso coração para obedecer às instruções que Ele nos der, para receber essas instruções do que temos que falar ou estar calados, fazer ou ficar quietos, estender o poder de Deus sobre o mal e ordenar que o caminho se abra. Hoje é dia de o fazer. Por isso vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, eu te agradeço de todo o coração. Falei a tua palavra. Esta palavra, Senhor, fica no coração de cada um dos teus filhos. Esta palavra produza um fruto de bênção e vitória na vida de cada um, das necessidades que tiver, dos problemas que agora estiverem à sua volta. Aqueles que estão a clamar e não sabem como resolver, é de ti que vem o milagre, o sobrenatural de Deus. É de ti que vem a vitória. Nós oramos hoje em nome de Jesus, porque em todos os milagres há sempre uma parte que é a nossa parte, que temos que fazer, que temos que seguir as instruções, que temos que obedecer à tua voz,
que temos que fazer a tua vontade para que o resto de todos os milagres aconteça na nossa vida, para que possamos viver em comunhão contigo, andando em espírito, seguindo a tua voz, ouvindo a voz certa, seguindo as tuas instruções, não ouvindo a voz do erro, não ouvindo a voz da mentira e do engano, mas ouvindo a voz que é a voz certa, que vem dos céus ao nosso coração. Ajuda-nos, querido Espírito Santo, a viver na tua presença, a fazer a tua vontade, a executar os teus planos, a participar das obras com Deus, para a glória do seu nome. Querido Deus e Pai, aqueles meus irmãos que agora estão a ouvir esta palavra e que estão a entregar nas tuas mãos fardos pesados, problemas difíceis ou impossíveis, o que eu peço juntamente com eles é que tu lhe dês instruções do que deve fazer, do que deve falar ou não falar, de como deve agir, e que tu dês esse milagre e essa saída para o problema que está a enfrentar. Aqueles que estão a ouvir-me hoje pela primeira vez, eu quero orar por eles, Senhor. Você que me ouve, querido amigo, pela primeira vez, fale com Deus, repita estas palavras: querido Deus e Pai, coloco a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Lava-me no poder do teu sangue. Ajuda-me a viver a tua palavra dia após dia, a conhecer-te mais e melhor. No dia a dia da minha vida, eu quero dar frutos para ti. Eu quero te seguir de todo o coração. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Enche-me do teu poder, Senhor. Enche-me da tua bênção, da tua vitória que na cruz ganhaste para mim. Dá-me a vida eterna. Renova o meu coração e dirige os meus passos. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Também queria orar por si, se precisar de oração para ser sarado. Coloque sua mão sobre algum lugar do seu corpo que sinta dores ou mal-estar e vamos orar. Toma autoridade agora em nome de Jesus contra essas doenças. Ordena em nome de Jesus que essa dor ou essas doenças ou esse mal-estar saia e desaparece. Ordena o poder de Deus contra esse mal. Ordena a presença de Deus contra esse mal. Ordeno agora em nome de Jesus que toda a dor e sofrimento para neste momento. Graças, querido Senhor, daqueles que estão a clamar juntamente comigo nesta noite. E ao entregar os problemas que são difíceis, impossíveis, pesados demais, doenças ou sofrimento nas tuas mãos, tu abres um caminho de saída, de livramento, de vitória, de saúde para todo aquele que necessita. Eu repreendo esse mal fora. Ordeno agora em nome de Jesus que todo espírito de enfermidade eu te repreendo e te expulso em nome de Jesus. Ordeno que saia agora e que se renova a sua vida, células novas, tecidos novos, órgãos novos, que a unção de Deus é derramada sobre a vida daqueles que agora, orando comigo, começam a fazer aquilo que não podiam fazer antes. Dores na sua mão, começa a mexer a sua mão e diga: recebo a minha cura em nome de Jesus. Recebo o meu milagre em nome de Jesus. Entrego nas mãos de Deus este problema e recebo o milagre de Deus na minha vida. Outro que está a precisar de cura de Deus, o seu joelho, estou a ver aquele joelho todo inflamado, vermelho, com líquido. Ordeno que esse líquido seca. Ordeno a cura sobre esse joelho para ser sarado. Ordeno em nome de Jesus aqueles que estão a orar contra familiares ou contra casos de pessoas que têm esse vírus. Ordeno que esse vírus morre e seca. Ordeno que esse mal desaparece fora das casas e famílias. Clamo pelo sangue de Jesus sobre estas casas, a proteção e o poder de Deus, de modo que o maligno não nos toca. Se algum desses vírus tocar, cai morto aos pés, em nome de Jesus, completamente destruído. Eu declaro a minha fé em Deus, minha confiança no poder de Deus. E agora comigo, Senhor, em todo lugar onde chegar esta voz, chega o teu poder para curar,
para sarar, para dar vida e livrar de toda a doença e todo o sofrimento. Anjo de Deus, comece a ministrar sobre aqueles que estavam em sofrimento e façam desaparecer toda a doença. Eu te dou graças que o teu reino e o poder do teu reino suplantam a todo o mal. Não há poder maior, não há Deus maior, não há bênção maior, não há vitória maior, não há glória de Deus maior. É o Senhor que opera a sua vitória em nossa vida. Eu te agradeço de todo o coração, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aí no seu lugar onde estiver, dê um aplauso para Jesus. Receba milagre de Deus, receba poder de Deus sobre a sua vida, receba esta bênção de Deus. Amém. Graças a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus. Vamos fazer uma oração também contra estes casos de Covid. Como você sabe, Covid quer dizer co de corona, vid de vírus e D do inglês disease, doença. Covid, ou o vírus da China, que veio para perturbar o mundo inteiro. E nós temos tido respostas tão grandes, milagres tão grandes sobre isto. Estava a ver aqui sobre aquela senhora que não conheço ainda, a sogra da Lúcia, da Susana e do Lúcio, a mãe do Lúcio, não é? E que foi sarada. Para o Ricardo, que diz que uns vizinhos recebeu agora a visita do INEM, todos equipados, com alguém com suspeitas do vírus. Ricardo, fale a eles do poder de Deus, comece a ouvir esta palavra e nós vamos orar que isto desapareça, que os exames que este homem fizer não deem nada, mas que ele seja livre, em nome de Jesus, livre completamente. Oramos os pedidos de oração que nos chegam, para não estar a dizer um por um e a contar, também a dizer os nomes. Peço desculpa a dizer os nomes, que eu como pastor não devo dizer os nomes, mas cada nome que são públicos, vocês escreveram-nos, mas eu oro em nome de Jesus que esse mal, qualquer mal, que estamos em oração, entregamos nas mãos de Deus, ordenamos que o poder de Deus opere, que anjos de Deus sejam enviados para sarar, para curar, para livrar. E de todos aqueles casos que você conhece, de todos aqueles onde chega a minha voz e esta oração, que qualquer exame que fizeram vai dar zero, não vai dar nada. O vírus estava lá, morreu, desaparece toda a influência dele. É esta a nossa oração e a nossa fé, de que esse vírus não nos toca. Se nos tocar, morre imediatamente, porque o poder de Deus que está em nós é maior. Não há Deus maior. Vou pedir ao pastor José para levar a sua com esse salmo. Não há Deus maior, não há Deus mais poderoso que o nosso Deus, não há poder maior do que o poder de Deus, não há grandeza maior do que a grandeza de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus, entrega essas dores, entrega esse sofrimento, entrega essa doença, entrega esse mal nas mãos de Deus. Ele diz para nós lançarmos sobre Ele toda a ansiedade, 1 Pedro 5,7, porque Ele cuida de nós. Ele diz que se nós entregamos nas suas mãos todo o fardo pesado e angústia, o Senhor dará resposta. Quando nós estendemos a nossa mão, estendemos a vara e ordenamos em nome de Jesus o poder de Deus, Deus faz o milagre. Por isso é minha oração que todos aqueles que ouvindo esta palavra, que têm familiares de contacto, pessoas de seus contactos, que estão debaixo de opressão, de sofrimento grande, que sejam todos livres a partir da sua influência. Eu talvez não consiga chegar lá, mas você consegue chegar com a sua influência, com a sua proximidade, com a sua amizade. Você conhece essas pessoas, chega a eles. E deixe-me contar um caso que aconteceu com a irmã Norvinda, que nos contou uma coisa tão linda que me emocionou tanto. Uma mãe prestes a dar à luz e que infelizmente estava com este vírus. E teve que ir para o hospital dar à luz e depois a bebé que nasceu foi separada da mãe. A mãe foi mandada para casa e a bebé foi separada da mãe. E quando fizeram os segundos testes, porque nos primeiros tinham os dois, tanto a bebé como a mãe tinham o vírus, mas depois no segundo teste, fizeram um segundo teste e o vírus tinha desaparecido, tanto da bebé como da mãe. E é algo tão bonito. Eu não tenho o prazer ainda de conhecer esta família, não os conheço. Mando o meu abraço para eles.
E depois da oração que foi feita, depois do pedido que foi feito na sexta-feira passada, no domingo eu recebi esta alegria deste testemunho, deste milagre tão bonito, que eu quero alegrar-me convosco na vossa alegria e cantar louvores para Deus. De facto, não há Deus maior, não há poder maior, não há poder maior. Deixe-me também orar uma última oração pelos fatores económicos. Tudo aquilo que nós entregamos na mão de Deus, Deus multiplica os pães e os peixes, multiplica as suas finanças. Estando nós nesta hora sem cultos, como deve imaginar, temos alguma necessidade da sua ajuda, mas a sua ajuda é para que você possa receber milagre de Deus na sua vida. Se quiser fazer uma transferência para a igreja, com certeza Deus lhe multiplicará de volta, Deus o abençoará de volta, e os 5 pães e 2 peixes que entregar, Deus fará com que uma multiplicação venha sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, os seus negócios, a sua vida, os seus filhos, porque estarão cobertos por este poder de Deus nesta aliança com Deus. Deus disse: não te desampararei. Não há justo desamparado. Salmo 37, versículo 25. Não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. Os seus filhos nunca vão mendigar pão e você nunca estará desamparado. Deus abrirá portas financeiras, económicas, para que a sua vida mude financeiramente e vença financeiramente as agruras, as dificuldades, os obstáculos que estiverem à sua frente. Oramos então com o favor de Deus. Querido Deus e Pai, eu te agradeço de todos aqueles irmãos que têm contribuído neste tempo com a igreja fechada e, no entanto, com as despesas todas normais a funcionar. Eu oro em nome de Jesus que eles sejam abençoados de uma forma extraordinária, que também num tempo difícil, num tempo extraordinário, que possam as suas vidas ser tocadas pelo Teu poder, multiplicados pelo Teu favor, abençoados de uma forma muito especial. Assim eu creio de todo o coração que isso será feito. Enquanto louvamos e agradecemos Deus, este Deus com o poder maior que venha sobre a sua vida e também sobre as suas finanças, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Teremos culto na próxima quarta-feira à noite às 21 horas. Não falte, continuaremos a estudar juntos e a buscar a presença de Deus e o poder de Deus para a vida de todos. Um grande abraço para todos. Obrigado por aqueles que entregam os seus comentários, que fazem partilhas deste estudo, desta palavra. Se ainda não fez, faça uma partilha no seu Face, nas suas redes sociais ou no Instagram. Faça uma partilha desta palavra que é tão necessário ouvir. E lembre-se, Páscoa é sempre, todas as vezes que estiver diante de uma encruzilhada, diante de um problema que não tem saída, Deus abrirá uma saída. Uma semana depois de saírem do Egito, chegaram em frente ao Mar Vermelho. Os exércitos de Faraó vieram por trás deles, não havia saída. Deus abriu uma saída no meio do mar e pôs em prática a aliança que tinha acabado de fazer com eles. Você acabou de fazer uma aliança com Deus, acabou de tomar a sua vida e colocá-la na mão de Deus. Lembre-se que Deus abrirá um caminho no meio dos impossíveis. Deus fará acontecer o seu milagre nesta hora, em nome de Jesus. Um abraço para todos. Então, até quarta-feira, se Deus quiser, às 21 horas. Deus abençoe e até lá. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor.
o seu louvor, para o seu louvor, para o seu